delegação timorense de apoio ao processo eleitoral foi hoje homenageada pelo governo da Guiné-Bissau. É um reconhecimento expresso não só em papel e gestos, mas também nas palavras do primeiro-ministro Nuno Gomes Nambian. Apresentamos, portanto, o pedido de apoio técnico para a Guiné-Bissau. Foi de imediato uma resposta positiva por parte de Timor. Enviaram os técnicos de reconhecida capacidade que vieram cá dar assistência à GETAP. Portanto, fizeram um trabalho brilhante. Como sabem, a GETAP já está na altura para poder proceder com os trabalhos das eleições legislativas marcada para 18 de dezembro. Portanto, queremos aqui, com este ato, reconhecer o trabalho feito pela equipa timorense. O reconhecimento feito a título pessoal para os membros da delegação timorense foi extensível em termos estatais para a República Democrática de Timor-Leste. Da nossa parte, queremos lhes agradecer por este esforço. Portanto, foi um trabalho intenso de um mês por aí. Conseguiram fazer aquilo que tinham como programa. Foi cumprido. Portanto, por parte do governo, estamos muito felizes com esta assistência e desejamos aos nossos irmãos que, em princípio, amanhã ou hoje estarão de volta para Timor, que façam uma boa viagem e também há um reconhecimento para o governo timorense pela sua prontidão a dar essa assistência à Guiné-Bissau. A delegação timorense está de malas aviadas depois de uma missão reconhecida na Guiné-Bissau. Um grupo de cidadãos nacionais ofereceu-se para servir da ponte nas negociações entre o governo e sindicatos da Frente Comum em greve nos setores de educação e saúde. O grupo de personalidades preocupadas com as paralisações por causa da greve da Frente Comum no setor de educação e saúde, duas áreas sociais que, sobretudo na saúde, com contornos negativos na vida das populações, deixando ainda mais incerta a retoma normal de aulas nas escolas públicas. Reunido com o governo de Nuno Gomes Nambian para servir da ponte entre as partes, o grupo de personalidades bonsafistas terá já encontrado com os sindicatos da Frente Comum que paralisaram suas atividades laborais no setor de educação e saúde. O objetivo é para apurar motivos da greve com duração de 30 dias. O licenciamento eleitoral vai começar no dia 10 de dezembro deste ano em todo o território nacional e na diáspora. Coube ao Ministro da Administração Territorial e do Poder Local, Fernando Gomes, anunciar a data de 10 de dezembro como a indicada para o início do recenseamento eleitoral em todo o território nacional e na diáspora. Estamos hoje aqui, precisamente, para cumprir com as formalidades legais, anunciando que a data do início do recenseamento eleitoral em todo o território nacional, assim como na diáspora, terá lugar no próximo dia 10 de dezembro do ano em curso. Eu repito, a data do início do recenseamento eleitoral em todo o território nacional terá lugar no próximo dia 10 de dezembro do ano em curso, em todo o território nacional e também na diáspora. O Ministro da Administração Territorial e do Poder Local lançou um conjunto de apelos para todos os protagonistas e pessoas envolvidas no processo eleitoral. O governante dirigiu-se aos partidos políticos, aos agentes do recenseamento eleitoral e aos cidadãos em geral com capacidade eleitoral. Queremos que todo mundo se recensie. Vamos fazer desse processo eleitoral um ato cívico, de civismo. Um ato muito ordeiro, um ato pacífico. É um apelo que nós queremos fazer. E queremos lançar esse mesmo apelo a todas as forças políticas que vão concorrer nessas eleições legislativas.
no sentido de colaborarem para que essas eleições possam decorrer num clima de paz, de tranquilidade, de serenidade e de civismo. Aos agentes recenseadores, queremos e exigimos rigor, disciplina e isenção. O governante disse ter desconhecido ainda a data para a realização das eleições, por quando se trata de uma atribuição exclusiva ao Presidente da República. Garantiu, contudo, que os... O Ministério dos Transportes vai realizar, em parceria com a empresa grega GB Internacional, um seminário de formação na administração marítima e portuária nos dias 14 e 18 do corrente mês. Trata-se da abertura oficial para a realização de um seminário de formação na administração marítima portuária para a capacitação dos quadros técnicos nos dias 14 a 18 do mês corrente. Essa atividade permitiu a integração da Guiné-Bissau na indústria marítima internacional, assim como a obtenção de benefícios a nível do mundo, resultando em recursos financeiros para o Tesouro Público, mas também na formação de recursos humanos para o nosso país. A Guiné-Bissau, como sendo um país com mais de 2/3 do seu território coberto pelo mar e banhado pelo oceano, e onde se encontra a maior parte dos seus recursos halieuticos, sobretudo, faz com que devemos coordenar e convergir os nossos esforços para o desenvolvimento sustentável do setor marítimo portuário e os serviços conexos, tendo em consideração que neste setor é que se assenta o principal pilar do desenvolvimento da Guiné-Bissau. O Ministério dos Transportes e Comunicações estará de mãos dadas na formação com a empresa grega GB Internacional, entidade encarregue de registro dos navios da Guiné-Bissau. I am very proud to inform you that the organization, the whole... Estou muito honrado de vos dizer que o registro internacional dos navios guineenses estão no nível mais alto internacionalmente. Começamos no julho passado e mesmo assim já está dando frutos, fruto que não é só do governo, mas também da população da Guiné-Bissau. O objetivo é esse fruto ficar cada vez maior. The fruit to become more and more and more and more. Aristides Ocante da Silva reconhece as dificuldades da área marítima em vários níveis e afirma que o governo está a fazer o possível a fim de minimizá-las. Estamos cientes de que as infraestruturas marítimas portuárias da Guiné-Bissau requerem uma requalificação urgente em vários níveis. A Guiné-Bissau quase não tem piloto naval. Imagina, mesmo se adquirirmos barcos, não temos pilotos. Se temos pilotos, não temos maquinistas, não temos contramestras. É bom saberem isso. E se não apostarmos na formação, quem é que vai pilotar os barcos que vamos querer adquirir? Quem é que vai fazer a manutenção desses barcos? Quem é que vai administrar os nossos portos? Quem é que vai regular o sistema marítimo portuário? O desenvolvimento do setor marítimo passa pela formação e dizer-vos que dentro em breve, como foi referido pelo Sr. Graras, vamos ter a primeira escola marítima da Guiné-Bissau que vai funcionar no seio da Universidade Livre de Bissau. E estamos naturalmente envirando esforços para a construção de novos taleiros navais. Vão beneficiar do seminário 20 técnicos de diferentes instituições públicas e privadas do país. O Ministério das Finanças, através da Direção-Geral da Previsão e Estudos Econômicos, realiza a divulgação da nota de conjuntura do segundo trimestre. A região de Biombo foi palco escolhido para a divulgação da nota de conjuntura do segundo trimestre, realizado no âmbito do cumprimento do Plano de Ação do Ministério das Finanças, através da Direção-Geral da Previsão e Estudos Econômicos. Mas eu acho que é absolutamente importante ter o foco não só na conjuntura nacional, mas também de ver como que nós criamos as capacidades a nível local
de reinterpretar quais são as ações e as políticas necessárias a nível local para atender às necessidades da população. E esse aqui é um momento crucial, porque está nas mãos de vocês, não só de ouvirem sobre o que está passando internacionalmente e nacionalmente na economia, mas para discutirem o que significa para vocês. E neste contexto, o exercício da previsão económica é seguramente mais difícil do que seria em condições normais, mas é também, ou eu diria mesmo, é também por causa disso ainda mais importante, e mais importante do que em qualquer outra circunstância. E essa capacidade de previsão económica é decisiva para estimar a arrecadação fiscal. Estimativa é essa que é absolutamente necessária para a preparação do Orçamento Geral do Estado com maior adesão à realidade quanto possível, que é o que permite, pois, o desenvolvimento de qualquer economia, e a Guiné-Bissau não é uma exceção. Apoiar a Guiné-Bissau a desenvolver-se e em contribuir decisivamente para o seu desenvolvimento económico e social. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: nós estamos aqui para trabalhar ativamente com todos vós e em benefício de todos vós e do desenvolvimento da Guiné-Bissau. Por isso, por favor, contem connosco. Diretora-Geral da Previsão e Estudos Econômicos disse que o documento divulgado tem como objetivo mostrar a evolução dos principais indicadores econômicos do país e, durante o fecho do seminário, Adão Diatta garante que a Guiné-Bissau tem riqueza suficiente para que os seus filhos o usufruam. Faz um retrato dos indicadores sob forma de dados cronológicos apresentado através de quadros e gráficos. A nota de conjuntura é um documento produzido pelo Ministério das Finanças através da Direção-Geral de Previsão e Estudos Econômicos, numa estrita colaboração do Instituto Nacional de Estatística, o INE, APGB, EAGB, BCAO, Viação e Transporte Terrestre, a SECNA e outras instituições vocacionadas em matéria das estatísticas econômicas e financeiras. A nota que se vai apresentar daqui a pouco é espelho daquilo que tem sido o esforço do país, por isso é reflexo daquilo que produzimos como nação e esperamos que sirva de um despertar de consciência crítica de todos os cidadãos, pois cada um pode e deve contribuir na medida das suas responsabilidades para a melhoria do desempenho econômico. Convidando assim todos os guineenses a darem o seu melhor onde está e naquilo que faz. O encontro, que ora se insera, permitiu os presentes conhecer o comportamento das principais variáveis, para não se trata de uma partilha de números, mas também de chamar a atenção àquilo que tem sido prestação do país face aos desafios que se impõem pensar na forma como melhorar o desempenho econômico numa conjuntura desfavorável com vista a garantir aquilo que é básico para todos os filhos da Guiné. Técnicos de diferentes instituições públicas e privadas tomaram parte na apresentação de divulgação da nota de conjuntura do segundo trimestre. O herói nacional Domingos Ramos morreu há 56 anos. Por isso, o Movimento para a Alternância Democrática promoveu hoje, na sua sede nacional, uma palestra subordinada ao tema Comandante Domingos Ramos. Militantes e simpatizantes do MADEMG-15, vindo das diferentes estruturas e bairros de Bissau, assistiram à cerimônia da segunda edição da homenagem ao herói da luta de libertação nacional, Domingos Ramos, morto dia 10 de novembro do ano 1966, atingido no combate contra as tropas coloniais. Duca Conté, presidente da comissão organizadora, foi a primeira pessoa a saudar os presentes. Mas o coordenador dos quadros do MADEMG-15, Bamba Banjai, sublinhou a importância da data. O dia 10 de novembro como uma data que ficará na memória do nosso povo, que sempre irá nos lembrar a bravura de um ser humano, de um homem guinense, desta terra,
e de um percurso histórico brilhante dedicado à sua vida e à obra à causa da luta da libertação nacional. É nossa responsabilidade hoje contribuir de uma forma política e cultural para enaltecer e valorizar o exemplo desse senhor cidadão guineense que ficará para sempre na história da Guiné-Bissau. A vice-coordenadora nacional do MADEM G15, Maria Evarista de Souza, presidiu a cerimônia e fechou a sessão das intervenções em língua portuguesa. Começo por agradecer e saudar a vossa dignificante presença neste importante evento que visa recordar um dos mais importantes acontecimentos da nossa gloriosa luta de libertação nacional, o dia 10 de novembro de 1966. Um dia marcante na história do nosso povo, em que nosso saudoso combatente e herói nacional, camarada Domingos Ramos, foi morto em combate na Badia de Boé. Hoje, 56 anos decorridos, não pouparemos esforços para traduzir à luz, a imortalizar os feitos históricos dos nossos gloriosos combatentes da liberdade da pátria. Tomás Gomes Barbosa, moderador da palestra, e Fernando Delfim da Silva, orador do tema Combatente Domingo Ramos, todos eles recuaram no espaço e tempo para depois realçarem a personalidade político-militar e as circunstâncias da morte de Domingos Ramos durante o combate. A razão da luta de libertação nacional não está a ser respeitada pelos sucessivos governos, advertiu o secretário-geral em exercício para a alternância democrática, Tomás Gomes Barbosa. A juventude do MADEM G15 depositou coroa de flores na campa de Domingo Ramos como forma de rendê-lo uma justa homenagem. O secretário nacional em exercício diz que o ato simboliza o desempenho de um combatente exemplar. Comemoramos essa data refletindo profundamente a razão da luta e, ao mesmo tempo, recordando a todos os nossos heróis nacionais. É algo para a nova geração. Precisam de perenizar a história da nossa luta. Como é que podem fazê-lo? Aproveitar dessas datas importantes para podermos fazer passagem de testemunhas. A iniciativa foi dos quadros do MADEM G15. É uma forma de apropriação dos conhecimentos. É algo da cultura. Que a nossa independência, como dizia o Amílcar, não só é um ato da cultura, é um fator da cultura. Nela residem elementos essenciais que podem ditar o sucesso ou retrocesso da nossa sociedade. O coordenador da juventude considera Domingo Ramos de um combatente modelo. O filho mais velho do reconhecido disse que é urgente a retoma de formação militante nas escolas para fazer com que os alunos conheçam a história da Guiné-Bissau e dos combatentes da liberdade da pátria. A direção da televisão da Guiné-Bissau inaugurou hoje a sala multiuso batizado com o nome do falecido jornalista Sori Baldé. A cerimônia contou com a presença da secretária-geral do Ministério da Comunicação Social em representação do governo. Batizada com o nome do falecido jornalista Sori Baldé, a sala multiuso da TGB é constituída de 10 computadores da última geração para edição de vídeos. Na presença de algumas personalidades ligadas à comunicação social, o diretor-geral da TGB defende que a escolha de Sori Baldé como nome da sala ora inaugurada é uma justa homenagem ao malogrado. Então, Sori faleceu em exercício das suas funções. Nós precisamos desse tipo de coragem de jornalistas aqui na redação da televisão da Guiné-Bissau. Aqueles que não temam as dificuldades que existem, aqueles que não temam o que possa acontecer-lhes. O mais importante aqui é veredar pela prestação de serviço público da televisão. É uma pessoa que deu sua vida por esta estação televisiva.
De modo que a atribuição do nome não é mais que menos bem merecido para uma pessoa que conhece a casa, que infelizmente no desempenho da sua função acabou por perder a vida. E é bom reconhecer o trabalho das pessoas, mesmo que eles não estejam vivos. Então, só temos que parabenizar os esforços, como eu já tinha dito, os esforços feitos pela direção da televisão e a sua equipa. Antônio Tavares, diretor da antena da televisão, revela algumas virtudes do falecido jornalista e assegura que foi uma homenagem merecida. Sori ama a televisão. É um homem que nasceu para ser jornalista e conseguiu sê-lo até o último dia. Batizar esta sala de redação multiuso com o nome Sori não é um favor, é uma distinção merecida e bem pensada pelo diretor-geral num conselho diretivo. As pessoas votaram porque não porque esqueceram outros jornalistas que também deram muito pela televisão. Fernanda Cardoso, que já tem o nome dela no salão da reunião. Carlos Moraes, Pascoal Maé, Fonseca Sambu e outros. A nossa homenagem e a nossa recordação eterna por tudo que fizeram nesta casa. Não foi em vão porque hoje e para sempre, de tantos diretores que passaram nesta casa, um lembrou de vos reconhecer. Obrigado, nosso diretor-geral, Amadou Diamanca. Para a montagem da sala multiuso, a direção da TGB mobilizou mais de 20 milhões de francos CFA para compras de computadores e seus acessórios, com a consciência clara de minimizar os esforços dos jornalistas. De hoje em diante, a realidade, o serviço, o dinamismo, a produtividade vai ser outro. Temos meios para tal, graças aos 10 computadores que são ilhas de montagem. O jornalista será capaz de produzir mais, criar, inovar e navegar com seu engenho neste oceano da moderna tecnologia. Mais uma vez, obrigado ao diretor, ao governo, secretário-geral, a toda a equipa da direção e aos colegas formadores e formandos por terem abraçado essa causa nobre em prol do nosso país, dos telespectadores e da nossa população em geral. Para a utilização da sala multiuso, a direção da TGB promoveu, durante 3 meses, uma ação de formação para os jornalistas em matéria de edição de vídeos. Antes da inauguração, a direção da TGB entregou diplomas aos 27 jornalistas e operadores de câmaras formados na área da edição de vídeos. Ao todo, são cerca de 27 jornalistas e operadores de câmara da TGB que receberam seus diplomas do curso teórico e prático da edição de vídeos ministrados pelos próprios técnicos da Televisão Pública Nacional. Na presença da secretária-geral do Ministério da Comunicação Social e do diretor-geral do jornal Nopincha, o diretor-geral da TGB afirma que a sua direção decidiu capacitar os jornalistas em matéria de edição no sentido de torná-los mais independentes. A formação decorreu e a maioria dos formandos acabou por obter bons resultados e nós antecedemos essa formação com a aquisição de 10 computadores, tal como se pode ver na redação da televisão da Guiné-Bissau. Criamos toda a logística necessária em termos de materiais, equipamentos, para que esses jornalistas possam ter um sítio, um espaço próprio, tal como aqui podemos ver, em que possam, a partir de já, ser mais do que um jornalista, ser mais do que um mero jornalista. É bom lembrar, são poucas as televisões a nível do mundo em que os jornalistas são os próprios editores. E a televisão da Guiné-Bissau entrou na linha dessa história de inovação. O mundo está dinamicamente a evoluir, é uma dinâmica que não para, e a televisão da Guiné-Bissau, não obstante as suas dificuldades, não poderia parar. Satisfeita, a secretária-geral do Ministério felicitou a TGB pela iniciativa e reconhece que o curso vai minimizar os esforços dos jornalistas da televisão da Guiné-Bissau. Doravante, os jornalistas poderão fazer a edição. Ao invés de estarem a sair com os conteúdos, terem que entregar ao editor para fazer o trabalho, doravante não será assim. Será mais fácil, os tempos serão poupados, porque
Os jornalistas agora terão a capacidade deles mesmos fazerem as suas edições. Os formandos e representantes sindicais prometem pôr na prática os conhecimentos adquiridos. Estou no fim da carreira com quase 40 anos como funcionário público, sendo 33 destes na TGB. Estou feliz por só nessa altura poder estar munido desta ferramenta no domínio do audiovisual, que me servirá de que maneira para o desempenho daquilo que escolhi como profissão. A redação que se inaugura equipado com 10 computadores iMac ligado à intranet e com mobiliários novos é prova de que a direção conseguiu resistir os efeitos da Covid-19 e outras crises que assolam o mundo, criando condições de trabalho para os seus trabalhadores. É mais uma ferramenta que vai aumentar, que vai enriquecer, com certeza, a bagagem de todos os jornalistas. Quero mencionar os trabalhos que fazemos geralmente no interior, às vezes fazemos dias no interior ou no exterior até. E agora isso vai ser ultrapassado, bastando só criar condições de ter um Mac, de viajar com ele. De resto, a gente monta a peça no local e manda para enriquecer o serviço informativo e não só por ser também programas. Portanto, vamos sair daquele tempo em que fazíamos três dias com notícias, vai com uma delegação para o exterior, só quando regressam é que essa notícia é passada. Isso já perde o caráter, perde a atualidade nesse caso. Agora, durante a cerimônia, o diretor-geral da TGB promete trabalhar para mais ações de capacitação dos quadros da instituição que dirige. O presidente do Sindicato dos Órgãos de Comunicação Social Público aproveitou a cerimônia de entrega dos diplomas para pedir ao governo uma especial atenção a este setor. Domingos Tiago alerta o executivo sobre a assinatura do contrato de prestação de serviço público com a TGB. Preocupado com a situação da televisão pública guineense, o presidente do Sindicato dos Órgãos de Comunicação Social Público, Domingos Tiago, exige do governo a assinatura urgente do contrato de prestação de serviço público com a TGB, no sentido de cumprir com a exigência dos estatutos desta instituição de informação. Há uma necessidade urgente do governo investir nos seus órgãos. O funcionamento da televisão, conforme o estatuto, requer a assinatura de um contrato de prestação de serviço público e que o governo deve fazer quanto antes para evitar o pior. A TGB é uma televisão pública com a principal missão prestação de serviço público e não buscar lucros como uma televisão privada. Portanto, é obrigatório ao governo disponibilizar meios para que possa cumprir os objetivos da sua criação. A famosa taxa audiovisual, que está a ser cobrado aos clientes da EGB desde julho de 2020, mas os fundos desta cobrança até ontem não chegou aos seus destinatários. A nossa questão é a seguinte: onde está o valor dessa cobrança? Será que os contribuintes dessa taxa não estão a ser burlados ou roubados? Queremos aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção ao governo sobre a situação em que vivem os órgãos públicos de comunicação social, sobretudo os seus funcionários. Uma preocupação reforçada pelo diretor-geral da TGB, que revela nunca ter recebido apoio financeiro do executivo para suportar as despesas da única televisão pública. Há pessoas que pensam que mensalmente a televisão da Guiné-Bissau tem algum fundo para o seu funcionamento vindo do governo. É um equívoco. Não existe, zero. Desde que eu assumi as funções do diretor-geral da televisão, temos funcionado a nossa sorte. Temos funcionado graças aos nossos contatos, graças às nossas pequenas angariações de publicidades. O que não nos basta para funcionar. Por vezes, eu digo até, tivemos sorte de ter meios minimamente necessários para funcionar. Mas não é a nossa responsabilidade criar meios financeiros, criar a sustentabilidade, ou assegurar a sustentabilidade da televisão. A nossa missão aqui, enquanto diretor-geral e representante do governo, é de gerir o normal funcionamento da televisão. Mesmo assim, Amadou Diamanca reconhece o gesto do ex-ministro das Finanças, que durante o exercício das suas funções disponibilizou 2 viaturas para a TGB. É bom reconhecer. O governo, graças à sensibilidade do então ministro das Finanças, João Alhaji Mamadou Fadia, comprou 2 viaturas para a TGB. Vendo o sacrifício da Direção-Geral da Televisão na altura. 2 viaturas.
fez questão de cobrir a televisão, que estava a chover a nível dos estudos. Contribuiu com a nossa insistência na aquisição dos equipamentos que nos permitiram hoje ter a cobertura nacional da televisão. Mas isso só não basta. O Fadia teve essa sensibilidade. E nós agradecemos que o novo Ministro das Finanças também tenha essa sensibilidade. Funcionários e a Direção-Geral da TGB queixam-se da falta de atenção do governo liderado por Nuno Gomes Nabian. Unidade Escolar José Ramos Horta foi palco do lançamento público da campanha de distribuição de caixas de sugestões e denúncia de casos de abuso e assédio sexual. A iniciativa da Coligação das Organizações de Defesa dos Direitos da Criança na Guiné-Bissau enquadra-se no combate ao assédio sexual nas escolas. O maior problema sobre esta questão tem a ver com a falta de denúncia, porque as pessoas, muitas das vezes, não se sentem seguros para denunciar. Isso, ainda mais quando estamos a falar das escolas. Os alunos nunca têm a ousadia de denunciar os seus professores. E nós achamos que devia-se encontrar uma forma de permitir os alunos denunciarem estes atos de forma segura, sem que se possa saber quem é o denunciante, tipo aquela denúncia anônima. E nós idealizamos a criação de caixas, recomendamos ao UNICEF a preparação de caixas de sugestão que agora são preparadas e que estão a ser fixadas nas escolas, permitindo assim os alunos fazerem as suas denúncias de forma anônima. Pretende-se com o projeto desencorajar o fenômeno e assegurar um ambiente propício e de concorrência entre os alunos. Nós chamamos isso de tipo de um crime comum. Tanto os homens praticam, assim como também as mulheres praticam. Mas neste caso em concreto, a parte vulnerável são as meninas. Se nós formos ver o rácio, os dados das pessoas vítimas deste mal, a maioria são as meninas. Então, por isso, nós achamos que devemos proteger mais aquela parte fraca, mas também sem descuidar da outra parte que também merece a proteção. Saliente-se que o projeto será implementado nas regiões de Bafatá, Gabo, Quinara, Oio e Setor Autônomo de Bissau. Perante a greve que neste momento decorre no setor de ensino guineense, a TGB constatou que hoje as aulas nos liceus Agostinho Neto, Rui Barcelo da Cunha e Kwame Nkrumah estão a funcionar normalmente. As aulas nos 3 maiores liceus da capital Bissau estão a decorrer sem sobressaltos. Nos liceus Agostinho Neto, Rui Barcelo da Cunha e Kwame Nkrumah foi notória a presença dos alunos e professores nas salas de aula. Os nossos interpelados dão conta da comparência dos professores e alunos todos os dias nos referidos estabelecimentos de ensino, onde conseguem preencher na íntegra os tempos letivos. Fato que deixa o diretor do liceu Agostinho Neto bastante satisfeito. Estão a funcionar, né? Plenamente. Mesmo vocês podem constatar a presença dos alunos e assim como a presença dos professores. Nesse momento as aulas estão funcionando plenamente. Até neste momento, aquilo que estamos a constatar, temos a presença massiva dos professores. Os professores estão nas salas das aulas. As aulas estão funcionando bem. O mesmo se verificou no Liceu Rui Barcelo da Cunha e Liceu Nacional Kwame Nkrumah. Seguimos agora para um curto intervalo. Já na parte internacional, no Brasil, os apoiantes do Bolsonaro voltaram aos protestos. Forças Armadas descartam fraude eleitoral, uma vez que levantam-se dúvidas sobre a fiabilidade do sistema eletrônico. Inconformados com os resultados das eleições brasileiras, apoiantes de Bolsonaro voltaram às ruas do Rio de Janeiro esta quarta-feira para contestar o regresso de Lula da Silva ao poder. Mas apesar dos apelos à intervenção militar, as Forças Armadas descartam a existência de fraude durante a ida às urnas. Num relatório divulgado pelo Ministério Brasileiro da Defesa, já recebido e congratulado pelo Tribunal Eleitoral, são levantadas dúvidas em relação à fiabilidade do sistema eletrónico, mas em nenhum ponto é referida a existência de crime ou conduta intencional. Essas pessoas não têm por que protestar e eu acho que é preciso detectar quem é que está financiando, sabe, esses protestos, sabe, que não tem pé nem cabeça.
Lula repudiou o que chama discursos golpistas no mesmo dia em que visitou o Supremo Tribunal e se reuniu à vez com os presidentes das duas câmaras legislativas. Fontes diplomáticas confirmaram à agência Lusa que após a passagem pela COP27, o presidente brasileiro estará em Portugal dia 18 de novembro. Analistas avaliam que Donald Trump sai enfraquecido das eleições do meio de mandato nos Estados Unidos. O republicano teve conquistas limitadas e um resultado de destaque do seu principal adversário dentro do partido. O ex-presidente americano Donald Trump esperava surfar uma onda vermelha, a cor dos republicanos, nas eleições de meio mandato nos Estados Unidos. O empresário está de olho em uma nova candidatura presidencial em 2024. Mas após os resultados, a avaliação é que ele sai enfraquecido das eleições. O republicano atuou nas primárias e realizou comícios em todo o país. Mas vários dos candidatos que escolheu a dedo não se saíram bem nas urnas. Analistas e alguns membros de seu partido o culpam pelo resultado. Embora de certa forma as eleições tenham sido um pouco decepcionantes, da minha perspectiva pessoal foram uma grande vitória, disse Trump nesta quarta-feira em sua rede social. Para complicar ainda mais, Ron DeSantis foi reeleito governador da Flórida e se consolidou uma estrela republicana em ascensão e o mais forte oponente de Trump para a nomeação presidencial republicana de 2024.